Olá, irmãos, uma boa noite, uma alegria e um privilégio para mim retornar aos lares da Primeira Igreja Batista da Freguesia no meio da semana. É sempre bom poder ser visto e ouvido pelos irmãos. Para mim é gratificante esse momento de comunicação no meio de uma semana de trabalho, de atividades pessoais, particulares. Louvo a Deus pelo privilégio que temos de ter esse encontro, esta oportunidade de falarmos dos textos bíblicos, de comentar os assuntos da Bíblia e também de estarmos orando. A propósito, continuo insistindo com os irmãos que estejam orando em favor dos enfermos. Muitos nós nem tomamos conhecimento, mas é provável que um ou outro dos irmãos saibam de alguém. Nós queremos citar aqueles que foram registrados pela nossa secretaria porque se comunicaram conosco. O irmão Jorge Correia, diácono Jorge Correia, está enfermo com Covid. Os irmãos estejam orando por ele, em favor dele, da família, especialmente a irmã Soraya, diaconisa Soraya, na sua tarefa, de cuidar bem do esposo. Também o irmão Aldonor, diácono, que encontra-se com câncer em tratamento, vencendo etapa por etapa, mas continuamos orando, queremos continuar orando em favor dele. Irmão Enoque e esposa, que estão enfermos. O Moisés Menezes, pianista, está também com Covid. Nós pedimos aos irmãos que estejam orando em favor dele. A irmã Cleonice, que está com câncer em tratamento, esteve internada, foi operada. Os irmãos estejam orando em favor dela, da família, do irmão João e toda a família. O irmão Geraldo e esposa também enfermos e carentes de nossos cuidados, de nossas preocupações. O irmão Paulo Monteiro está em recuperação de cirurgia. Os irmãos estejam orando em favor dele. E tantos outros, a irmã Eunice, esposa do pastor, e tantos outros que normalmente carecem dos nossos cuidados por questões de saúde. Estejamos orando por esses irmãos. Oremos. Pai, te agradecemos pelo privilégio de te servir, pela alegria, Senhor, de estarmos na tua presença e podermos bater, ó Pai, a porta da graça e suplicar, Senhor Deus, o teu cuidado, o teu carinho, a tua intervenção nas nossas limitações, nas nossas necessidades físicas pessoais. Nesse instante, Senhor, estamos com muito carinho colocando diante do Senhor a relação desses irmãos, membros dessa igreja, alguns oficiais da igreja, que estão enfermos, acamados, alguns acometidos, ó Pai, por esse vírus tão preocupante que assola a história da humanidade nesse tempo. Que o Senhor esteja intervindo em favor, que o Senhor esteja dando força, vigor, saúde a esses queridos, que o Senhor possa permitir ainda um tempo deles conosco, Senhor, para a glorificação do teu nome e para a disseminação da tua palavra e para o rico testemunho, Senhor Deus, da tua intervenção, do teu cuidado na vida deles. Pedimos, ó Pai, pelo nosso país, pela nossa cidade, por esse momento, Senhor, em que a nossa cidade está aí por decidir o seu destino administrativo, que o teu povo saiba, Senhor Deus, votar com consciência, e pedimos, ó Pai, em favor daquele, nós não sabemos quem, que estará assumindo, Senhor, a direção dessa cidade, que ele possa fazer, Senhor, debaixo do temor da tua palavra, e que a administração do próximo prefeito não venha, Senhor Deus, a trazer prejuízo para o crescimento da tua obra em nossa cidade. Pedimos ao Pai em favor das tuas igrejas, especialmente das igrejas pertencentes à Convenção Batista Carioca. Pedimos ao Pai o teu cuidado, a tua
a tua orientação, o tino administrativo para aqueles que estão à frente, Senhor, dessa organização eclesiástica nessa cidade. Pedimos em favor, ó Pai, dos nossos líderes. Também, ó Pai, queremos suplicar em favor da vida administrativa da tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo zelo dos teus filhos, por ação do teu Espírito, na manutenção do trabalho da Igreja Batista da Freguesia Primeira. Pedimos ao Pai que esteja abençoando-nos nos demais passos e, Senhor, livrando-nos dessa situação aflitiva e que limita, Senhor, as ações presenciais da tua igreja. Que possamos vencer essa situação e voltar a ter reuniões plenas para a glorificação do teu nome. Orienta-nos, ó Pai, dá-nos a tua direção, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero pedir a atenção dos irmãos, o cuidado dos irmãos em relação ao anúncio para as festividades do final do ano. Nós estamos trabalhando realizando reuniões e planejando os cultos no mês de dezembro, com foco natalino. Os irmãos estejam atentos, porque haverá algumas orientações, algumas informações, e nós estamos pedindo não somente as orações dos irmãos para que possamos ter tino administrativo, capacidade para apresentar uma boa programação, como também pedimos a cooperação dos irmãos, aqueles que vão trabalhar, aqueles que terão atividades nessas programações, e o apoio com a sua assistência, o seu like, a sua recomendação para os amigos, para que possamos ter uma boa audiência, uma boa assistência nos cultos desse próximo mês. Conto com os irmãos, que Deus possa estar abençoando a todos. Agora, irmãos, voltemos ao estudo que temos realizado às quartas-feiras. Nós prometemos na semana passada e estaremos, a partir de hoje, estudando a doutrina das últimas coisas. E eu quero, então, ler o texto bíblico. No texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2. E depois em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Esses dois textos falam sobre a morte, que é um dos assuntos relacionados à doutrina das últimas coisas, a morte. No capítulo 5 de Gênesis, nós temos a primeira lista de genealogia. E é interessante ali observar que homens que viveram séculos, todos eles terminaram a existência, a história desses queridos, e a referência é e morreu. Nasceu, viveu e morreu. Matusalém, que viveu 900 e tantos anos, nasceu, viveu e morreu. A morte é uma experiência inexorável na vida de todo ser humano. Ela está presente na vida de todo ser humano. Eu um dia vou morrer, você vai morrer. Todos nós nascemos e morreremos fisicamente. E é nesse sentido que eu quero tratar do assunto a partir de hoje, ou no estudo de hoje, falando sobre a morte, e dentro do que vamos ministrar para os irmãos, ficará patente que a morte, em certo sentido, não existe. Ela existe fisicamente, mas a cessação da vida não existe, ela é eterna. Mas vamos aos textos que anunciei. Primeiro em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Agora, no Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27.
Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. A morte física, meus queridos, é a separação da alma e espírito, que é a pessoa, do corpo. Morte é a terminação, a cessação da vida física aqui na Terra, com o corpo indo para a sepultura, voltando ao pó da terra, e o espírito indo para Deus, que o deu. E essa referência é uma continuação do texto lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7. E o corpo volte à terra que o deu, e o espírito à terra de onde saiu, e o espírito a Deus que o deu. Quando vemos um corpo inerte em um caixão, prestes a ser sepultado, todos nós temos a sensação de terminação de uma vida. Mas, na realidade, meus queridos, segundo revela a palavra de Deus, a morte física não é o fim da vida, mas o encerramento de um ciclo da vida para o início de um novo ciclo que será eterno. Na realidade, a morte não é o fim, nem o começo de uma vida, mas uma nova experiência de vida que é eterna para toda a criatura humana. A morte é apenas e nada mais que o encerramento da vida nessa esfera, reiniciando-a numa dimensão etérea. O que chamamos de vida aquém túmulo e além túmulo são apenas fases diferentes de uma mesma vida que continua através de outras experiências espirituais. Repito o texto que acabei de ler, Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Volto ao texto para frisar, para marcar com letras, com cor forte essa experiência, porque às vezes a gente lê e passa por cima, né? Ao homem está ordenado morrer uma vez. Isto é verdade nua, crua, é do conhecimento de todo mundo sabe, não é novidade, todo mundo sabe que isso vai acontecer, que isto acontece e vai acontecer com cada um de nós. E também fique patente isso, vindo depois disso o juízo. Meu amigo, assim como a morte, você não escapará da morte física, você também não escapará de estar diante do juízo, da presença de Deus no juízo final. A morte, meus queridos, ela está intimamente ligada, relacionada com a morte espiritual. A morte física e espiritual são resultados do pecado. Morte significa, a palavra morte significa separação. A morte física separa a alma e o espírito do corpo, além de separar dos familiares, parentes e amigos. A morte espiritual separa o ser humano de Deus e do convívio dos salvos, da comunhão com os crentes, da comunhão com os remidos. É bom que se observe aqui, e para isso quero chamar a atenção dos irmãos, que a morte para o crente deixa de ser um castigo, como é para o descrente. Isto é, para o crente, a morte física perde o seu significado de castigo e passa a ser uma promoção desse estágio de vida, de limitação, de enfermidade, de finitude, para um estado de glória e de plenitude das bem-aventuranças. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte
é o pecado. Mas graças a Deus eu tenho, dizia Paulo, eu tenho a vitória que me foi garantida por Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Escrevendo aos crentes da cidade de Filipe, o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, disse: para mim, que vivo com Cristo, morrer será lucro. Filipenses 1, 21, 23. Do que a Bíblia revela e a teologia explica sobre a morte, conclui-se que a morte é consequência direta da desobediência do homem, que é pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. E Deus, esse texto explica o pecado do homem, né? A desobediência, a primeira desobediência. E Deus colocou o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou Deus a Adão, dizendo: poderás comer de todo o fruto, de todas as árvores nesse jardim, pomar. Somente de uma não comerás, da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, versículos 6 a 10. Então, vendo Eva, a mulher, que aquela árvore continha um fruto bom para se comer, fruto agradável aos olhos, e sabendo que aquela árvore era árvore boa para dar discernimento, tomou do fruto e o comeu. E o deu também ao seu marido, Adão, e ele também comeu. Imediatamente abriram-se-lhe os olhos do entendimento e perceberam que estavam nus, temeram e se esconderam de Deus. Perderam a comunhão com Deus, foram se esconder. A morte física é elemento de castigo para toda a humanidade. Vou repetir, a morte física é elemento de castigo para toda a humanidade. Por isso eu vou morrer e você vai morrer. Ezequiel 18, 4, versículos 20 e 32. A alma que pecar morrerá, diz o Senhor. E aí ele completa: não tenho prazer na morte do pecador, por isso convertei-vos e vivereis. Para o crente, a morte perde o seu elemento, repito, o seu elemento de castigo e se transforma em uma porta para a vida plena na presença do Senhor. Porque o Senhor deseja que o homem se converta para viver. E quando eu me refiro ao crente, me refiro naturalmente a alguém que se converteu da vida de pecado para uma vida de obediência a Deus. João 3,16 e 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o versículo 36. Aquele que crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho de Deus não verá a vida e permanece sobre a ira de Deus. Observa que não verá a vida e permanece, dando ideia de continuidade. Vamos falar agora sobre a vitória sobre a morte. Ela nos é garantida por Jesus. A nossa vitória sobre a morte física, porque o corpo baixa a sepultura, mas nós continuamos existindo. Ela nos é garantida por Jesus. E aí, 1 Coríntios 15, 56 a 57, as expressões de Paulo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, explicou ele, é o pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Portanto, amados, sede firmes, constantes, sempre abundantes no serviço ao Senhor, sabendo que o vosso esforço não é vão no Senhor. Falamos sobre a morte física, e colocamos o homem lá na sepultura. E dissemos que a alma e o espírito continuam vivendo. E aí, vamos falar então sobre
o estado após a morte, que é o estado intermediário. A Bíblia ensina com clareza, com muita clareza, sobre a condição, o estado da alma humana após a morte física. No Velho Testamento encontramos a palavra hebraica Sheol, e no Novo Testamento a palavra grega Hades, que são traduzidas para o português com sentido de além túmulo, teologicamente designadas como estado intermediário entre a morte física e a ressurreição dos corpos para a eternidade. Etimologicamente mencionando, serão duas as ocasiões de ressurreição física. A dos salvos, por ocasião do arrebatamento, e a dos ímpios e dos salvos deixados para trás no arrebatamento, no dia final, no dia do juízo final. 1 Coríntios 15, 21 a 24. Porque assim como a morte, texto do apóstolo Paulo, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus, o Filho de Deus. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão ressuscitados em Cristo. Mas cada um por sua vez. As primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim. O estado intermediário não é um lugar físico, mas um estado de alma, com pleno conhecimento da situação em que a alma estará, de gozo, no caso dos remidos por Cristo, e de tormento e agonia para os não remidos, os perdidos. E aí me vem à mente o texto que está lá em Lucas capítulo 16, os versículos de 19 a 31, parábola contada por Jesus sobre o rico e o Lázaro. E na parábola, eu não vou repetir a parábola, vocês podem ler em casa, você que não tem muita intimidade com a Bíblia, abra lá no livro de Lucas e leia toda a parábola. Vou repetir, Lucas 16, 19 a 31. Mas destaco aí os versículos 22, 23 para o nosso comentário. O texto lá no versículo dessa parábola, no versículo 22, 23, registra: e aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos à presença de Deus. Algumas traduções dizem seio de Abraão. Jesus falava aos judeus e um lugar mais aconchegante, mais gostoso, de plena felicidade, que nós brasileiramente chamamos de céu, eles chamavam de seio de Abraão. Então vou repetir. E aconteceu que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos à presença de Deus. Morreu também um rico e foi sepultado, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento. Observem que o texto dá sentido de continuação de vida consciente depois da morte física. Lucas 23, 43, no texto de Jesus na cruz, no diálogo de Jesus com um dos condenados, chamado de ladrão, bom ladrão na cruz. Eu não sei se tem bom ladrão, todo ladrão é ruim, né? Mas o ladrão que se converteu na cruz. E Jesus, o ladrão, solicitando do Senhor que lembrasse dele quando estivesse no reino, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo de Jesus saiu da cruz para a sepultura. O corpo do ladrão saiu da cruz para a sepultura. Mas Jesus disse: hoje mesmo, após morrerem fisicamente, estariam juntos na eternidade. Uma das mais esclarecedoras passagens bíblicas sobre este assunto, é a que descreve a visão do apóstolo João na sala do trono. E ele foi autorizado a descrevê-la. Apocalipse 6, versículos 9 a 7,
9 a 13. Disse João: havendo sido aberto o quinto selo, olhei e vi diante do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E aí ele continua lá no capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém conseguia contar, de todas as nações, povos e línguas, diante do trono e perante o Cordeiro. E um dos anciões me disse: estes são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Uma referência aos crentes que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Creio que um ligeiro exame dessas passagens citadas basta para estabelecermos os seguintes argumentos sobre o estado da alma pós-morte antes das duas ressurreições futuras. O estado intermediário do salvo. Depois da morte física, o crente, o salvo, o cristão vai imediatamente, incorpóreo, para onde está Jesus, vai para a presença de Deus. Quando a alma do crente para de ver pelos olhos físicos, começa a ver pelos olhos da alma. Quando o crente para de enxergar fisicamente, ele começa a enxergar com a alma. É como se fechasse os olhos aqui, abrindo-os imediatamente nos céus. O estado intermediário do crente após a morte física é de pleno gozo espiritual, no uso de todas as suas faculdades pessoais, mais vivo do que antes de que qualquer outra época de sua existência física. O estado intermediário do salvo por Jesus é de pleno gozo espiritual, de plena alegria. O apóstolo João, em sua visão celestial, ele ouviu uma voz celeste dizer: escreve, bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor, pois descansam de suas obras e são galardoados. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. O estado intermediário do ímpio, o estado intermediário do não salvo. As passagens bíblicas também se referem ao estado intermediário dos ímpios, dos que não são salvos, dos que não foram justificados por Jesus, aqueles para quem a morte de Jesus não teve nenhum significado espiritual. Relembro o texto de Lucas 16, 22, 23. Morreu Lázaro e foi levado pelos anjos para a presença de Deus. Morreu o rico, foi sepultado, estando em tormento. E levantou os olhos e viu. O apóstolo Pedro escreveu: o Senhor livrará das provações os salvos, os piedosos. Está no texto piedoso. E reserva para o dia do juízo os ímpios, que já estão condenados. 2 Pedro 2,9. Os não salvos, que a Bíblia chama de ímpios e injustos, no estado intermediário entre a morte física e a ressurreição para o juízo final, o juízo do trono branco, após o milênio, os ímpios, estão também em plena percepção dos acontecimentos, em plena função de suas faculdades mentais, cuja sede é a alma humana, e estão em sofrimento, pré-tormento infernal. Estão em agonia, pré-tormento infernal. Estou frisando isso, irmãos, para destacar a responsabilidade da igreja. E quando falo igreja, eu falo a responsabilidade minha e tua, de informarmos as pessoas sobre o plano de Deus para a salvação delas. Porque o seu amigo querido, seu filho querido, seu esposo querido, a sua esposa querida,
o seu parente amado, o seu vizinho, o seu amigo, eles irão para o tormento eterno, eterno. Se partirem daqui, se morrerem fisicamente, sem terem tomado uma decisão por Cristo Jesus. É uma tremenda responsabilidade para nós como igreja, mas também um grande privilégio, porque somente aos homens e à igreja Deus concedeu este privilégio de falar sobre o plano de salvação dele para a humanidade. Repito, Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer, vindo após morte o juízo. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abrirem-se os livros, e abrir-se outro livro, o livro da vida. E os mortos serem julgados pelo que está escrito nos livros, cada um ouvindo os seus feitos segundo o que realizaram. E aquele que não foi encontrado, o seu nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O estado intermediário, meu querido, é um estado pós-morte, compreendido entre o momento do óbito e a ressurreição para o juízo final. O estado intermediário não é um estado terminal, mas um estado transitório entre a sepultura e a ressurreição, no qual os justos estarão em plena alegria e os injustos, os pecadores, em plena agonia. Vamos agora, já indo para a parte final deste capítulo sobre morte, etc., vamos falar sobre a ressurreição. Vários textos bíblicos falam com clareza, absoluta clareza, a respeito da ressurreição. Velho Testamento, Isaías, capítulo 26, versículo 19. Os mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai, e exultai, e alegrai-vos, vós que estáis no pó, porque a terra devolverá de si os seus mortos. Ezequiel 37, 12 e 13. Assim como diz o Senhor, abrirei as vossas sepulturas e vos farei delas sair, enquanto eu vos abrir a sepultura e os fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, sabereis que eu, o Senhor, fiz isso, diz o Senhor. Vou repetir, porque eu tropecei no início. Abrirei as vossas sepulturas e vos farei delas sair, e quando eu vos fizer sair da sepultura, sabereis que eu sou o Senhor, e sabereis que eu, o Senhor, fiz isso, diz o Senhor. Uma mensagem para aqueles que não creem. Um dia o Senhor abrirá a sepultura e você vai sair dela. E naquele dia você vai saber que foi o Senhor que fez. E saberás por que o Senhor fez isso. João 11, 23 a 26. Disse Jesus a Marta: teu irmão, Marta, vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. João capítulo 5, versículo 25 a 29. Disse Jesus: em verdade vos digo que chegará a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não vos admireis, porque virá a hora em que todos os que estão sepultados ouvirão a voz e sairão para a vida, e outros para a condenação. Serão duas, já encerrando, serão duas as ressurreições. A primeira no dia do arrebatamento, a ressurreição dos salvos fiéis, dos servos vigilantes. A segunda no final do milênio, para o julgamento do trono branco. 1 Coríntios 15, 32. Será no momento, num piscar de olhos, os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo, na presença de Cristo, os salvos por Jesus Cristo, ressuscitarão primeiro. Apocalipse 2,
Apocalipse 20, versículo 5. Bem-aventurado o santo, o servo fiel, que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição do arrebatamento. Eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo 1000 anos. Ora, se vai haver a primeira, porque haverá a segunda. Não é? 2 ressurreições. Além dessas, muitas outras passagens sobre o assunto ressurreição, acentuando claramente, como estas, que a ressurreição ocorrerá, quer creiamos ou não, para todas as almas, já no estado intermediário. E aí só como ilustração, a minha mãe morreu em 1948, maio de 1948. Ela está no estado intermediário, plena de gozo na presença do Senhor durante todas essas décadas. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, por exemplo, é todo ele dedicado à dissertação sobre o assunto. Há muitas perguntas que me fazem sempre que trato desse assunto em nossos estudos doutrinários, especialmente às quartas-feiras e especialmente quando as reuniões eram presenciais. Uma delas é: qual a relação, pastor, que há entre o corpo sepultado e o corpo ressuscitado? Um corpo ressuscitado, com a falta de algum membro, ressuscitará com a mesma falta? Por exemplo, uma pessoa com o braço amputado, a perna amputada. Aconselho que os irmãos leiam o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Nela, o apóstolo Paulo responde estas perguntas, dissertando sobre o tema com maestria. E entre outras citações, Paulo escreveu: sepulta-se um corpo perecível, isto é, envelhecido, com doença, com falta de algum membro, cego, surdo, e ressuscita um corpo imperecível, incorruptível, que não se desgastará, não mais morrerá, e estará por igual por toda a eternidade sempre. Sepulta-se ou crema-se um corpo natural, ressuscita um corpo sobrenatural. Só para destacar o sobrenatural, depois que Jesus foi sepultado e ressuscitou, ele entrou na sala onde os discípulos estavam, sem precisar entrar pela porta ou pular pela janela. Ele simplesmente se apresentou no meio deles. Antes, Jesus não fazia isso. Ele não fez porque era Deus. Ele fez porque ele estava no uso do seu corpo sobrenatural. Também ele foi caminhando com os discípulos para Emaús. Sentou à mesa com os discípulos para compartilhar a alimentação. Desapareceu em Emaús e apareceu na mesma hora em Jerusalém, na reunião a que me referi há pouco. Meus queridos, sem dúvida, há de haver uma certa continuidade, uma certa relação de igualdade. Embora não possuamos no momento, não possamos saber qual a relação entre um corpo e o outro, não é? Mas referindo-se à pessoa, a Bíblia diz que sepulta-se, semeia-se um corpo em corrupção e ressuscita-se, referindo-se à mesma pessoa, em incorrupção. Um corpo que não será destruído, isto é, um corpo para gozo e alegria celestial e outro para o tormento infernal. Paro por aqui. Na próxima semana, nós continuaremos tratando do assunto, né, doutrina das últimas coisas, mas aí eu vou abordar na próxima semana a questão do arrebatamento. E se der tempo, um pouco sobre a volta de Jesus. Mas é muito, muito provável que eu fale só sobre o arrebatamento, e aí focando mais os crentes e a responsabilidade nossa como crente. Então, até a próxima semana, irmãos.
tenham um bom fim de semana, uma semana feliz, e espero que os irmãos que estão enfermos estejam me ouvindo. Estamos orando por você, irmãos. Esperamos que você melhore, se levante e tome firmeza. Nós continuamos solicitando os irmãos que não se esqueçam de deixar o seu like, né? Comentar e compartilhar esse estudo e esse vídeo com amigos, com familiares, com irmãos de outras igrejas, com pessoas amigas. Esteja divulgando o nosso canal. Nós agradecemos pela sua atenção, pela sua preferência e o seu zelo nesse sentido, especialmente os membros da igreja. Espero rever os irmãos no próximo domingo, pela manhã, no culto presencial. Gosto muito de estar com os irmãos e estou com saudade de alguns que ainda não apareceram. Que Deus os abençoe. Oremos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre esta congregação, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oi, gente, no nosso panorama bíblico de hoje, nós vamos falar da carta de Paulo a Tito. Ela também é considerada uma carta pastoral que tem orientações de Paulo a Tito para liderar a igreja de Creta. Possivelmente ela foi escrita na mesma época em que Paulo escreveu a carta, a primeira carta a Timóteo, após a primeira prisão domiciliar ali em Roma, e antes da segunda prisão. Paulo visitou essa região de Creta antes da sua primeira prisão em Roma e possivelmente voltou lá, depois de ter sido solto, mas a Bíblia não é muito clara nesses relatos, mas existe a possibilidade dele ter voltado lá e preparado Tito para esse ministério, A carta ela dá ali orientações para ensinar aos cretenses, a fazerem diferença no meio de uma cultura de mentira, de violência que existia ali na ilha de Creta, pois a igreja deveria ser luz no meio daquela escuridão. Também exortava quanto à seriedade e comprometimento dos líderes com a palavra e conduta, uma exortação aos líderes nesse sentido, bem como o respeito dos liderados cretenses pelos ministros que Deus havia levantado para organizar e conduzir aquela igreja. Enfim, Paulo ele faz um apelo à fidelidade da igreja a Cristo e a organização da igreja para o ministério cristão. Então, que Deus abençoe aí a sua palavra, que a leitura do livro de Tito possa te trazer grandes ensinamentos.